A Aurora Nascente, por Jacob Böhm. Tradução, apresentação e notas, Américo Sommermann. Terceira edição revista, Editora Polar. Canal Le Conde. 18º capítulo. Sobre a criação do céu e da terra e sobre o primeiro dia. Moisés fala disso em seu primeiro livro, como se tivesse estado presente e tivesse visto tudo com seus próprios olhos, mas sem dúvida o recebeu por escrito de seus antepassados. É possível que ele tenha compreendido isso ainda mais profundamente em espírito que seus antepassados. Mas uma vez que no tempo em que Deus criou o céu e a terra ainda não havia homem algum para testemunhá-lo, deve-se concluir que Adão, antes de sua queda, quando ainda estava no conhecimento profundo de Deus, conheceu isso em espírito. Contudo, quando caiu e foi estabelecido na geração mais exterior, não mais conheceu isso, mas conservou apenas uma vaga lembrança, como de uma história velada, e a transmitiu a seus descendentes. Pois é manifesto que o primeiro mundo, anterior ao dilúvio, conheceu tão pouco quanto este último em que vivemos as qualidades e a geração divina. Pois a geração carnal, a mais exterior, nunca pôde apreender nem compreender a divindade. Do contrário, algo mais teria sido escrito sobre isso. Mas como pela geração divina, o grande mistério sobre esse importante assunto foi em parte revelado ao meu espírito, segundo o homem interior que se qualifica com a divindade, não posso furtar-me de escrevê-lo segundo o meu dom. E advirto sinceramente o leitor para que não se ofenda com a simplicidade do autor. Pois não faço isso por desejo de glória, mas para dar uma humilde instrução através da qual as obras de Deus possam ser conhecidas um pouco melhor pelo leitor e o reino do demônio seja descoberto e revelado, visto que o mundo atual só vive e se move na maldade e nos vícios do demônio. E para que ele possa ver a que espécie de força e impulso está entregue e em que espécie de hospedaria está alojado. Faço isso esperando obter algum lucro com o talento que me foi confiado e não devolvê-lo vazio e sem frutos ao meu Deus e Criador, como faria um servo preguiçoso que permaneceria ocioso na vinha do Senhor e desejaria receber seu pagamento sem ter trabalhado. Mas se o demônio vier a suscitar escarnecedores e detratores que dirão que não me convém elevar-me tão alto na divindade e sondar tão profundamente nela, lhes dou a todos por resposta que não subi à divindade, pois isso não seria possível a um homem tão insignificante quanto eu. Mas foi a divindade que subiu ou se elevou em mim, e por seu amor me fez tais revelações. Sem isso, eu teria continuado em minha meio morta geração carnal. Mas uma vez que tenho o impulso para isso, deixo agir e operar em mim aquele que sabe e compreende o que isso é e quer que a coisa transcorra assim. Por mim mesmo, homem de pó e de terra, eu nada poderia. Mas o Espírito convida todos esses escarnecedores e detratores a virem diante da geração mais interior de Deus neste mundo e abandonarem sua maldade. Senão, serão vomitados como imundície do inferno na geração mais exterior, na cólera de Deus. Agora observa. Quando Deus se irritou na terceira geração, na região de Lúcifer,
que então era toda a região e espaço deste mundo, então a luz extinguiu-se na terceira geração e tudo se tornou trevas. E o salitre tornou-se inteiramente rude, selvagem, frio, duro, amargo, azedo e, em alguns lugares, infecto, granuloso e quebradiço na terceira geração. Tudo segundo a geração então reinante dos espíritos-fonte. Pois no lugar em que a qualidade adstringente tinha primazia, o salitre foi contraído e ressecado, de modo que dali provieram duras e compactas pedras. Mas nos lugares em que o espírito adstringente e o espírito amargo tinham ao mesmo tempo a primazia, ali proveio uma areia fina, pois o fogoso espírito amargo despedaçou o salitre. Mas nos lugares em que o tom e o espírito adstringente tinham juntos a primazia na água, ali se formaram o cobre, o ferro e metais semelhantes. Mas onde a água e todos os espíritos ou qualidades tiveram juntos a primazia, ali se formou a terra selvagem, e aqui e acolá a água foi retida, presa em fendas como um vapor, pois com sua severa contração o espírito adstringente, ou pai da natureza corrompida, reteve a presa. Mas o espírito amargo é a principal causa da terra negra, pois pelo seu fogoso amargor, o salitre foi morto em sua geração mais exterior, de onde resultou a terra selvagem e infecunda. Mas o calor no espírito adstringente ajudou especialmente a dureza a formar-se. Mas onde ele teve primazia, engendrou na terra o mais nobre salitre, como o ouro, a prata e as pedras preciosas. Pois quando a luz brilhante extinguiu-se por causa da matéria dura, rude e compacta, foi desumectada ou ressecada e corporificada no calor, que é o pai da luz. Precisas entender isto. Onde o espírito de calor na água suave teve a primazia no amor, ali o espírito adstringente conglomerou a matéria, ou o salitre, e os mais nobres minerais e as pedras preciosas foram produzidos. Quanto às pedras preciosas, como o carbúnculo, o rubi, a esmeralda, o ônix e outras semelhantes, que são as melhores de todas, elas têm sua origem do lugar onde o relâmpago da luz elevou-se no amor. Pois esse relâmpago é engendrado na doçura, e é o coração no centro dos espíritos-fonte. Por isso essas pedras são doces, cheias de virtudes e encantadoras. Alguém poderia perguntar: por que neste mundo o homem prefere o ouro, a prata e as pedras preciosas a todas as outras coisas e as emprega para o sustento e a manutenção do corpo? Aqui está o cerne. Pois o ouro, a prata e as pedras preciosas e todos os minerais brilhantes têm sua origem da luz que brilhou na geração mais exterior da natureza, isto é, no sétimo espírito da natureza, antes do tempo da cólera. Uma vez que cada homem é como a inteira casa deste mundo, isso faz com que seus espíritos-fonte astrais amem o núcleo ou o que há de melhor na natureza alterada e o empreguem para seu sustento e manutenção. Mas, em parte alguma, eles podem apreender o núcleo mais interior, que é a divindade, pois o fogo da cólera, como um muro poderoso, lhes serve de barreira. E esse muro tem de ser derrubado com violenta investida, se os espíritos astrais querem ver para além dele. Porém, a porta está aberta para o espírito anímico, pois ele não é retido por nada, mas é como o próprio Deus em sua geração mais interior. Agora alguém poderia perguntar:
Como posso então entender a geração tripla na natureza? A profundidade. Olha, a primeira, mais interior e mais profunda geração está no meio e é o coração da divindade que é engendrado pelos 7 Espíritos fonte de Deus. Essa geração é a luz que, embora seja engendrada dos Espíritos fonte, não pode ser de modo algum apreendida ou compreendida por nenhum Espírito fonte sozinho. Mas cada Espírito fonte apreende ou capta apenas o lugar que no momento lhe cabe na luz, enquanto os 7 Espíritos juntos apreendem ou captam a totalidade da luz, pois são o Pai da luz. Assim também os Espíritos fonte do homem não apreendem inteiramente a geração mais interior da divindade, que consiste na luz. Mas cada Espírito fonte chega, com sua geração anímica, até o coração de Deus e qualifica-se com ele nesse lugar. E essa é a geração oculta na natureza, que homem algum pode compreender com sua própria razão e capacidade, mas apenas a alma do homem que está na luz de Deus pode compreender isso, e ninguém mais. A segunda geração na natureza são os 7 Espíritos da natureza. Essa segunda geração é mais compreensível e apreensível, mas apenas para os filhos deste mistério. O homem grosseiro não a compreende. Embora a veja, aspire, prove, ouça e toque, ele a contempla e não sabe como é a coisa. Entenda-se com isso a razão pervertida em seu próprio sentido, sem o Espírito de Deus, o que diz respeito tanto ao doutor quanto ao homem simples, pois no que concerne a divindade, um é tão cego quanto o outro, e muitas vezes o homem grosseiro excede o doutor no conhecimento, se é apegado a Deus. Então, essas são as gerações nas quais todas as coisas existem no céu e neste mundo, e das quais é engendrada a terceira e mais exterior geração, na qual reside a corruptibilidade. Mas essa segunda geração tem 7 espécies ou qualidades, a saber, a adstringência, a doçura, o amargor, o calor. Essas 4 engendram a tangibilidade na terceira geração. A quinta espécie ou qualidade é o amor, que resulta da luz da vida, a qual engendra a sensibilidade e o discernimento. A sexta espécie ou qualidade é o som, que engendra a ressonância e a alegria, e é a fonte que se eleva através de todos os espíritos ou qualidades. Ora, nessas 6 espécies ou qualidades consiste o espírito da vida e a razão e o pensamento de todas as criaturas. Além disso, todas as artes, engenhos e variedades, como também as formações e configurações de tudo que existe em espírito na intangibilidade. E a 7ª espécie ou qualidade é a natureza ou a tangibilidade, na qual consiste o ser ou essência corporal dos 6 espíritos ou qualidades, pois os outros 6 engendram o 7º. Nesse 7º espírito ou qualidade consiste o ser ou a essência corporal dos anjos, demônios e homens, e ele é uma mãe dos outros 6 espíritos, no qual eles se engendram e na qual também engendram a luz, que é o coração de Deus. Sobre a terceira geração. Agora, a terceira geração é a tangibilidade da natureza, que antes do tempo da cólera de Deus era sutil, transparente, agradável e diáfana,
de modo que os espíritos-fonte podiam ver através de tudo. Ali, nessa tangibilidade, não havia pedras nem terras, e não havia necessidade alguma de uma luz criada semelhante à de hoje, mas a luz se engendrava por toda parte, no centro, e tudo estava na luz. Mas, quando o rei Lúcifer foi criado, despertou a cólera de Deus nessa terceira geração, ou na tangibilidade, pois os corpos dos anjos tornaram-se criaturas nessa terceira geração. Ora, como os demônios inflamaram seus corpos, na intenção de com isso dominar sobre toda a divindade, então o Criador também inflamou essa terceira geração da natureza em sua cólera, aprisionou o demônio ali dentro e lhe preparou ali uma morada eterna, a fim de que não possa ser mais elevado do que a inteira divindade. Entende? Aprisionou-o na fonte ou geração externa, pois o que há de mais exterior é também o mais interior. Mas como os demônios inflamaram a si mesmos por orgulho e exaltação, então foram totalmente expulsos da geração da luz e jamais poderão alcançá-la nem compreendê-la. Pois eles próprios extinguiram a luz de seu coração, que se qualificava com o coração, filho ou luz de Deus, e engendraram em seu lugar um fogoso, ardente, adstringente, amargo, duro e infecto espírito de demônio. Contudo, não deves pensar que por isso a inteira natureza ou região deste mundo tenha se tornado por completo uma amarga cólera de Deus. Não. Aqui está o ponto. A cólera não alcança a geração mais interior da natureza, pois o amor de Deus ainda está oculto no inteiro espaço ou região deste mundo, no centro. Assim, a morada que cabe ao rei Lúcifer ainda não está inteiramente separada deste mundo material temporal, mas o amor e a cólera ainda estão um no outro em todas as coisas deste mundo e lutam e combatem continuamente um contra o outro. Ora, os demônios não podem alcançar ou apreender o combate da luz, mas somente o combate da cólera, no qual são os algozes, para executarem as sentenças que são pronunciadas na cólera de Deus contra todos os homens ímpios. Ninguém deve tampouco dizer ter nascido no fogo colérico da inteira perdição por decreto de Deus. Não, pois a terra corrompida não está inteiramente no fogo colérico, mas apenas quanto à sua tangibilidade externa, na qual tornou-se tão dura, compacta e amarga. Com isso, cada qual pode perceber que o veneno e a cólera não pertencem ao amor de Deus, no qual há apenas doçura. Não digo com isso que todo homem chegue santo do ventre de sua mãe, mas como é a árvore, assim também é seu fruto. Todavia, não é culpa de Deus se uma mãe engendra um filho do demônio, mas da maldade dos pais. No entanto, se um ramo selvagem é plantado num terreno favorável e, além disso, é enxertado com outra planta de boa espécie e sabor, então provém uma árvore doce, embora o ramo seja selvagem. Pois aqui tudo é possível. O bem se muda tão facilmente em mal quanto o mal em bem. Sim, pois todo homem é livre e é como um Deus para si mesmo. Pode, nesta vida, converter-se à cólera ou à luz. Tal qual é o hábito ou roupagem que veste,
Tal é sua ornamentação, e tal qual é o corpo que o homem semeia na terra, tal é o que crescerá dela. Embora seja em outra forma e claridade, será sempre segundo a qualidade da semente. Pois se a terra tivesse sido inteiramente abandonada por Deus, então só daria frutos maus e nunca bons. Mas como a terra ainda está no amor de Deus, então sua cólera não arderá nela eternamente, mas o amor que venceu expulsará e expelirá o fogo da cólera. Então começará o inferno ardente, uma vez que o amor e a cólera se separarão. Neste mundo, o amor e a cólera estão em todas as criaturas, e aquele que vence num combate herda a casa por direito de conquista, seja o reino do céu, seja o reino do inferno. Não digo com isso que os animais tenham de herdar em sua geração o reino do céu, pois são como a terra corrompida, bons e maus. Mas quando são semeados de novo em sua mãe, que é a terra, então são terra. No entanto, nem por isso o salitre de um animal bom será dado ao demônio para sua propriedade, mas em sua parte separada florescerá eternamente na natureza de Deus. Isto é, sua figura subsistirá nas maravilhas, isto é, na magia eterna, como uma sombra sobre a terra santa ou celeste, e produzirá outras figuras celestes. Mas o salitre dos animais da cólera de Deus produzirá eternamente frutos infernais na cólera de Deus. Pois quando a terra for inflamada, então o fogo arderá na cólera e a luz no amor. Pois tudo será separado, um nunca mais poderá apreender o outro. Mas no tempo atual, tudo tem uma fonte dupla. O que quer que semeis ou edifiques aqui em espírito, seja em palavras, seja em obras ou pensamentos, se tornará a tua morada eterna. Assim, vês de onde provieram a terra e as pedras. Mas se esse salitre inflamado tivesse de continuar a ser assim no inteiro espaço ou região deste mundo, então toda essa região teria sido um vale de trevas, pois a luz foi aprisionada junto com a terceira geração. Não que a luz do coração de Deus, em sua geração mais interior, tenha sido aprisionada, mas seu brilho na terceira geração foi incorporado à tangibilidade mais exterior. Por isso os homens amam todas as coisas que estão nesse salitre. Mas como o espaço inteiro na terceira geração tinha se tornado tenebroso por causa do corrompido salitre da terra e das pedras, então a divindade não pôde tolerar que isso fosse assim, mas criou a terra e as pedras de uma vez, em uma massa. Ora, sobre isso Moisés escreve: no início criou Deus o céu e a terra. É preciso observar exatamente essas palavras e ver o que elas são em si mesmas. Pois a palavra no compacta-se ou concebe-se no coração e dirige-se aos lábios. Ali é aprisionada e retorna ressoando até chegar ao lugar de onde partiu. Ora, isso significa que o som saiu do coração de Deus e abarcou o inteiro espaço deste mundo. Mas como esse espaço foi encontrado mal, então o som retornou ao seu lugar. A palavra ou sílaba an, que seria a primeira sílaba de Anfang, início em alemão, pois Jacob Böhm está analisando a frase no início criou Deus o céu e a terra em alemão. Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erden. Então, a palavra ou sílaba, que seria a primeira sílaba de início em alemão, lança-se do coração à boca e tem um longo traço ou ressonância. Mas, quando é pronunciada, encerra-se no meio em seu assento ou posto com a parte superior do palato e está meio fora e meio dentro. An. Isso significa que o coração de Deus teve desgosto pela corrupção e repeliu de si o ser ou essência corrompida, mas a apanhou de novo no meio, pelo coração. Assim como a língua divide a palavra e mantém-na meio fora e meio dentro, assim também o coração de Deus não quis rejeitar inteiramente o salitre inflamado, mas apenas a maldade e a corrupção do demônio. E a parte que fora alterada deveria ser restaurada de novo depois deste tempo. A palavra ou sílaba fang, Anfang, vai rapidamente do coração à boca e também é retida pelo palato na parte inferior da língua. E quando é solta, ainda produz outra rápida compressão do coração à boca. Isso significa a prontidão da rejeição e desalojamento do demônio, como também do salitre corrompido, pois o poderoso e rápido espírito expele seu alento para fora de si e retém em si, na parte posterior do palato, o verdadeiro som da palavra ou o pronunciado, isto é, o verdadeiro espírito da palavra. Isso significa que o corrompido furor está repelido eternamente da luz de Deus, mas o espírito interior, que é com isso oprimido contra a sua vontade, será restabelecido em sua primeira morada. A última compressão, ang, significa que, como consequência da corrupção, os espíritos interiores tampouco estão totalmente puros e por isso precisam ser purificados da cólera no fogo, o que ocorrerá no fim deste tempo. A palavra Schuf, criou em alemão, compacta-se ou concebe-se acima e abaixo da língua, aproxima os dentes de ambos os palatos e assim se comprime. E quando é comprimida e pronunciada, então a boca abre-se de novo com rapidez, como um relâmpago. Significa que o espírito ou qualidade adstringente do salitre corrompido foi fortemente contraído numa massa, pois os dentes retêm a palavra e se deixam atravessar livremente pelo espírito. Isso significa que a qualidade adstringente mantém solidamente juntas a terra e as pedras, e, contudo, deixa os espíritos da terra crescerem e brotarem do espírito ou qualidade adstringente, o que indica a regeneração e restauração dos espíritos da terra. Mas que a boca torne a se abrir rapidamente depois da palavra, significa que mesmo assim Deus ainda quer habitar o espaço acima da terra e reservar para si o seu governo, e reter o demônio como prisioneiro no fogo da cólera. A palavra Gott, Deus em alemão, é concebida no meio, sobre a língua, e lança-se para fora do coração, faz com que a boca se abra, assenta-se sobre o seu trono real, Gott, e ressoa de si em si. Mas quando é pronunciada, ainda produz outra compressão para fora entre os dentes superiores e a língua. Isso significa que quando Deus criou o céu e a terra, e além disso todas as criaturas, não obstante permaneceu em seu assento divino, eterno e onipotente, e jamais se afastou dali, e que só Ele é tudo. A última compressão significa a sutileza de seu espírito,
pela qual ele executa tudo num instante em todo o seu corpus. A palavra Himmel é concebida no coração e lança-se sobre os lábios, onde é encerrada. Ela significa céu em alemão. E a sílaba Mel abre de novo os lábios e é retida no meio sobre a língua. E o espírito, ou alento, sai da boca pelos dois lados da língua. Isso significa que a geração mais interior foi fechada pela mais exterior, por causa do pavoroso pecado, e permanece incompreensível para essa corrompida geração exterior. Mas, como é uma palavra de 2 sílabas, e a segunda sílaba, Mel, abre de novo a boca, significa que as portas da divindade foram abertas de novo. Himmel. Mas que com a sílaba Mel, a palavra seja compactada de novo e retida firmemente sobre a língua pela parte superior do palato, e o espírito ou alento saia dali pelos dois lados, significa que Deus ainda queria dar a esse corrompido reino ou região em Deus um rei e grande príncipe que pudesse tornar a abrir a geração mais interior da clara divindade. E com isso o Espírito Santo deveria elevar-se de novo neste mundo pelos dois lados, isto é, da mais íntima profundeza do Pai e do Filho. E este mundo devia ser regenerado pelo novo Rei. A palavra und, em alemão, é concebida no coração e é contraída e conglomerada pela língua na parte superior do palato, und. E quando é solta, ainda produz outra compressão no coração, do coração à boca. Ora, isso significa a diferença que há entre o nascimento ou geração celeste e a terrestre. Esta palavra, und, de fato se lança do coração, mas é retida pela língua na parte superior do palato, de modo que não se entende que palavra é. Significa que a geração terrestre e corrompida não pode apreender a geração mais interior, mas é louca e cega. A última compressão do coração significa que essa geração terrestre pode qualificar-se com a geração mais interior em sua sensibilidade, percepção ou pensamentos, mas não pode compreendê-la em sua razão. Por isso, a palavra sozinha é muda e não tem significado nem discernimento, mas é empregada com outra palavra apenas para designar a diferença ou distinção. Isto é aquilo. A palavra Erden, terra em alemão, lança-se do coração e compacta-se na parte posterior sobre a língua, na parte posterior do palato, e treme. No entanto, a língua não se serve da primeira sílaba, mas se curva para dentro em direção às gengivas inferiores e se esconde como diante de um inimigo, Erden. A segunda sílaba, den, compacta-se ou concebe-se com a língua e a parte superior do palato, den, e faz com que a boca se abra. O espírito da formação sai pelas narinas e não pode mais sair com essa palavra pela boca. E embora saia alguma coisa, o verdadeiro som do verdadeiro espírito sai apenas pelas narinas, o órgão do olfato e da respiração. Esse é um grande mistério. A palavra ou sílaba significa as qualidades adstringentes e amarga inflamadas, a severa cólera de Deus que treme na parte posterior do palato,
com o que a língua se assusta e se curva na parte inferior do palato e foge como diante de um inimigo. A palavra ou sílaba den compacta-se ou concebe-se de pronto sobre a língua e o espírito ou alento lança a força para fora da palavra. Com isso, dirige-se por outra via às narinas, e assim ele também se eleva ao cérebro, diante do assento real. Significa que o salitre mais exterior da terra é rejeitado para sempre da luz e da santidade de Deus. Mas o fato de o espírito ou alento abraçar a força da palavra e dirigir-se por outra via, através das narinas ao cérebro, diante do assento dos pensamentos, significa que Deus quer extrair o coração da terra do furor da maldade e empregá-lo para o louvor de sua realeza eterna. Observa. Ele extrairá da terra o núcleo, o que ela tem de melhor, o bom espírito ou qualidade, e o engendrará de novo para seu louvor e glória. Considerai aqui, ó homens, que espécie de grão semeais na terra. Este mesmo grão ressuscitará e dará flores e frutos eternamente, seja no amor ou na cólera. Mas quando o bom for separado do mal, então vivereis na parte que tiverdes trabalhado ou lavrado aqui, seja no céu ou no fogo infernal. No que quer que trabalheis ou agis aqui, é para isso que vossa alma vai quando morreis. Pensais que meu espírito tenha extraído o que expus aqui da terra corrompida ou de matérias de refúgio? Não, pois nos momentos em que escrevi, meu espírito qualificou-se com a mais profunda geração de Deus. Foi dali que recebi meus conhecimentos. Foi dali que eles foram tirados. Não numa grande alegria terrena, mas numa concepção dolorosa e na angústia. Pois a menos que passeis por prova semelhante, não compreendereis o que tive de sofrer da parte do demônio e da qualidade infernal que reina em meu homem exterior, como em todos os homens. Se os nossos filósofos e doutores não tivessem caminhado continuamente na via do orgulho, mas tivessem seguido os rastros dos profetas e dos apóstolos, haveria outra filosofia e outras ciências no mundo. Sobre isso, por causa de minha imbecilidade, de meus poucos estudos e de minha incapacidade de minha língua, sou muito insuficiente. Sou menos que nada, mas não sou tão nulo em meus conhecimentos. Só não posso expô-los com linguagem elegante e rebuscada, mas me contento com meus dons e sou um filósofo para os simples. Sobre a criação da luz neste mundo. Fecha um pouco os olhos de tua carne aqui, pois eles não te serão de nenhuma utilidade, uma vez que são cegos e mortos. E abre os olhos de teu espírito, e então lhe mostrarei exatamente a criação de Deus. Observa. Quando Deus havia contraído em uma massa o corrompido salitre da terra e das pedras, que resultara da geração mais exterior pelo abrasamento, então a terceira ou mais exterior geração na natureza, no espaço acima da terra, não resultou com isso mais clara e pura, pois a cólera de Deus ainda ardia ali dentro.
E embora a geração mais interior fosse luminosa e clara, não podia, contudo, ser compreendida pela mais exterior, que estava no fogo da cólera e era totalmente tenebrosa. Pois Moisés escreve: e as trevas estavam sobre a face do abismo. Und es war finster auf der Tiefe. A palavra auf significa a geração mais exterior. Em português, sobre. E a palavra in significa a geração mais interior. Em português, e parte da primeira sílaba finster, em alemão, escuro. Mas se a geração mais interior tivesse sido tenebrosa, então a cólera de Deus teria permanecido neste mundo eternamente, e ele jamais teria tido luz. Mas a cólera não alcançou assim o coração ou luz de Deus. Por isso, segundo o seu coração, ele permaneceu um Deus doce, amigável, bom, suave, puro e misericordioso na geração mais interior neste mundo. E seu benfazejo amor penetra desde o seu coração na geração mais exterior da cólera e abranda-a. E foi por isso que ele disse: Sprach haja luz, es werde Licht. Nota aqui o sentido na mais alta profundidade. A palavra sprach, disse, é empregada aqui de maneira humana. Vós, filósofos, abri os vossos olhos. Irei, em minha simplicidade, ensinar-vos a língua de Deus, Sprache Gottes, tal qual ela deve ser. A palavra Sprach, disse, compacta-se ou concebe-se entre os dentes, pois eles se juntam e o espírito, ou alento, sopra através dos dentes. A língua se abaixa no meio e avança, como se ouvisse o sibilar e se assustasse. Sprach, disse. Mas quando o espírito ou alento apreende a palavra, faz com que a boca se feche e apreenda essa palavra na parte superior do palato sobre a língua, na cavidade vazia, nas qualidades amarga e adstringente. A língua se apavora e se esconde na parte inferior do palato. Então o espírito ou alento lança-se do coração e encerra a palavra que se compacta na parte anterior do palato, nas qualidades amarga e adstringente, na cólera, e irrompe com força e poder através do furor, como um rei ou grande príncipe. Também faz com que a boca se abra, domina em toda a boca e fora da boca, com o espírito poderoso proveniente do coração, e produz uma sílaba poderosa e longa, como um espírito que quebrou a cólera. A cólera jorra contra ele sobre a língua e o combate com seu crepitar ou rosnar nas qualidades amarga e adstringente na parte anterior do palato, na cavidade vazia. Mantém seu direito para si, permanece em seu lugar e deixa o espírito doce do coração passar por ela. Em seguida, ela, a cólera, troveja com seu ruído e ajuda a formar e configurar a palavra. Contudo, não pode, com seu ruído, sair de seu assento, mas permanece em sua cavidade vazia como um prisioneiro e mostra-se pavorosa. Esse é um grande mistério. Observa aqui o sentido.
Se o compreenderes, entenderás perfeitamente a divindade. Se não, ainda és cego em espírito. Não julgues, do contrário, correrás aqui contra uma porta poderosa e serás aprisionado. O fogo da cólera te apanhará e ficarás ali eternamente. Agora olha, filho do homem, que grande porta o Espírito te abre. A porta dos céus, do inferno e da terra, e mesmo da inteira divindade. Não deves pensar que naqueles tempos Deus tenha falado à maneira dos homens, de modo que tenha sido apenas uma palavra impotente, semelhante à do homem. Em verdade, a palavra do homem se compacta ou se concebe na mesma forma, proporção, qualidade e habilidade que a de Deus. Apenas que o homem, estando meio morto, não compreende isso. Essa compreensão é muito nobre e preciosa, pois só é gerada no conhecimento do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, que ele então pronunciou na força, abarcou o céu e a terra, e o céu de todos os céus, sim, a divindade inteira. Mas ela se compacta ou se concebe primeiro entre os dentes fechados e sibila. Significa que o Espírito Santo, no início da criação, passou através do espesso e sólido muro da terceira e mais exterior geração que está na cólera deste mundo. Pois está escrito: e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O abismo significa a geração mais interior, e as trevas significam a geração corrompida e mais exterior, na qual a cólera se inflamou. A água significa o calmante do espírito. Mas que o espírito, ou alento, sibile, através dos dentes, significa que o espírito saiu do coração de Deus através da cólera. Mas que os dentes fiquem fechados e não se abram quando o espírito ou alento sibila, significa que a cólera não compreendeu ou percebeu o Espírito Santo. Mas que a língua se esconda na parte inferior do palato e aponte para a frente e não seja empregada no sibilo, significa que a geração mais exterior, como também todas as criaturas que estão nela, não podem apreender, captar, compreender o Espírito Santo que sai do coração de Deus, a geração mais interior, nem podem retê-lo com o seu poder. Sprach, pois ele atravessa todos os recintos e todas as gerações, e não tem necessidade de abertura alguma, do mesmo modo que os dentes não podem retê-lo e impedi-lo, ao alento, de atravessá-los. Mas que os lábios fiquem abertos quando ele, o espírito ou alento, sibila através dos dentes, significa que, pela passagem do Espírito Santo do coração de Deus para a criação deste mundo, as portas do céu foram abertas de novo. Ele atravessou as portas da cólera, deteve e aferrolhou fortemente a cólera e fechou inteiramente a morada eterna da cólera inflamada do demônio, da qual jamais poderá sair. Além do mais, significa que o Espírito Santo também tem uma porta aberta na casa de cólera deste mundo, onde pode conduzir sua obra de maneira incompreensível às portas infernais, e onde prepara para si
uma semente santa para seu louvor eterno, contra a vontade das poderosas portas infernais e sem o conhecimento delas. Assim como na palavra Esprar, o Espírito efetua sua explosão e sua vontade concebida através dos dentes, e contudo, os dentes não se movem e não podem apreender, compreender, captar a vontade do Espírito, assim também o Espírito Santo prepara ou edifica ininterruptamente para si na casa deste mundo, sem o conhecimento do demônio e da cólera de Deus, uma semente santa e um templo. Mas que a palavra inteira, Esprar, disse, compacte-se ou conceba-se na parte posterior do palato, sobre a língua na cavidade vazia, no meio das qualidades adstringente e amarga, e ali se mantenha, significa que Deus compactuou e concebeu o lugar ou região deste mundo junto ao coração, no meio, e edificou de novo para si uma casa para o seu louvor, a despeito dos grunhidos e murmúrios do demônio. Assim como o espírito ou alento sai do coração e passa forte e poderosamente através dos murmúrios e furores das qualidades adstringente e amarga, e com sua explosão reina como o rei poderoso nas qualidades adstringente e amarga, sem ser compreendido pelas qualidades adstringente e amarga, assim também o Espírito de Deus reina poderosamente na geração mais exterior deste mundo, na casa de cólera, e ali edifica para si um templo incompreensível para a casa de cólera. Mas que as qualidades adstringente e amarga murmurem assim quando, partindo do coração, o espírito ou alento atravessa a casa que é delas e as domine poderosamente, significa que a cólera de Deus, junto com os demônios, está em oposição ao amor na casa deste mundo, que ambos lutarão e combaterão como dois exércitos durante todo o tempo deste mundo. E também é daí que as guerras e lutas entre os homens, os animais e entre todas as criaturas têm sua origem. Mas que as qualidades adstringente e amarga se compactem junto com a palavra e ambas concordem, e contudo, apenas o espírito ou alento do coração pronuncie a palavra na boca, significa que todas as criaturas que foram produzidas apenas pela palavra, como os animais, os pássaros, os peixes, os vermes, as árvores, as plantas e as ervas, foram formadas do corpo inteiro, sendo boas e más. Em todas elas se encontra tanto a qualidade colérica e corrompida como o amor de Deus. E embora ambas se combatam, atritem-se e firam-se, no entanto, tudo é impelido pelo espírito do amor. É por isso que em muitas criaturas o fogo da cólera está tão inflamado que o corpo e o espírito produzirão no inferno um eterno salitre colérico, pois o espírito que é engendrado no coração tem de passar em seu corpo através do meio das portas infernais e pode muito facilmente ser inflamado. São como madeira e fogo, que arderão se não jogares água entre eles. Ó homem, não foste criado do bem e do mal com os animais pela palavra. E se não tivesses comido do bem e do mal, o fogo da cólera não estaria em ti. Mas, por tê-lo feito, também adquiriste um corpo animal. Uma vez que isso está feito, resta-te apenas recomendar-te ao amor e à piedade de Deus.
pois que depois da contração ou concepção da palavra, esprar, pelas qualidades adstringente e amarga, na parte posterior do palato sobre a língua, a boca se abra largamente e da boca saia o espírito compactado que é engendrado do coração e das qualidades adstringente e amarga, significa que as criaturas viverão numa grande angústia e contrariedade e não poderão gerar por meio de um único corpo, mas por meio de dois. Pois as qualidades adstringente e amarga tomam o poder do espírito do coração e qualificam-se com ele. Por isso, agora a natureza tornou-se muito fraca no espírito do coração e não pode atingir sua geração mais interior, a geração de seu próprio coração. E foi por isso que a natureza criou um homem e uma mulher. Também significa a vontade boa e má na inteira natureza, deste mundo, como também em todas as criaturas. De modo que ali há apenas combate, luta e destruição contínuos, devido ao que este mundo é chamado, com razão, um vale de dor, cheio de cruzes, perseguições, fadigas e labores. Pois quando o espírito da criação entrou ali, no meio, e interpôs seu poder, teve de formar a criação no meio do reino infernal. Ora, uma vez que a geração mais exterior, a tangibilidade, na natureza é dupla, isto é, boa e má, então há ali perpétuo martírio, atritos, lamentos e gritos. Todas as criaturas estão sujeitas a tormentos e aflições nesta vida, e este mau mundo é justamente chamado o cemitério do demônio. Mas que as qualidades adstringente e amarga permaneçam em seu assento na parte anterior do palato sobre a língua, dali lancem à boca seus murmúrios através da palavra e, contudo, não possam afastar-se dali, esprar. Significa que o demônio e a cólera de Deus de fato reinarão em todas as criaturas deste mundo e, contudo, não terão pleno poder nelas, mas terão de ficar em sua prisão. Ladrarão em todas as criaturas e as atormentarão, mas não as submeterão, a menos que elas mesmas queiram permanecer em sua região. É assim que o doce espírito do coração passa através das qualidades adstringente e amarga e as subjuga. E, embora seja impregnado pelas qualidades adstringente e amarga, passa através de tudo como um conquistador. Mas se ficasse voluntariamente na cavidade vazia, nas qualidades adstringente e amarga, não combatesse e se deixasse aprisionar, então a culpa seria sua. O mesmo ocorre com as criaturas que sempre querem semear e colher no fogo infernal, especialmente com o homem que vive num contínuo desejo de orgulho, cobiça, inveja e cólera. Nunca quer lutar nem combater contra esses vícios com o espírito e o fogo do amor. Tal homem atrai ele próprio a cólera de Deus e o ardente fogo do inferno sobre seu corpo e sua alma. Mas que a língua se curve com tanta força na parte inferior do palato, quando a palavra sai, significa o espírito anímico das criaturas, especialmente o do homem. A palavra que se compacta ou se concebe na parte superior do palato e qualifica-se com as qualidades adstringente e amarga, significa os 7 espíritos da natureza, ou a geração astral, na qual o demônio reina, mas o Espírito Santo contrapõe-se a ele e o subjuga.
Mas a língua significa a alma, que é engendrada dos 7 espíritos da natureza e é seu filho. Ora, quando os 7 espíritos têm uma vontade, a língua tem de mover-se segundo essa vontade e solicitar o que eles pedem. Ora, se os espíritos astrais não fossem falsos e não se prostituíssem com o demônio, ocultariam o espírito anímico e o manteriam encerrado em seus laços como um tesouro, enquanto lutam com o demônio, assim como escondem a língua como sua mais preciosa joia quando combatem contra as qualidades adstringente e amarga. Assim, tens breve e real exposição da palavra que Deus pronunciou, escrita com fundamento no conhecimento do Espírito, segundo o dom que recebi e o talento que me foi dado. Agora alguém poderia perguntar: o que então Deus pronunciou quando disse haja luz e houve luz? A profundidade, a luz saiu da geração mais interior e inflamou por sua vez a mais exterior. Observa. Deus deu de novo à mais exterior uma luz natural para sua propriedade. Não deves pensar que a luz do sol e da natureza seja o coração, luz ou filho de Deus, que brilha em segredo. Não deves adorar a luz da natureza com N minúsculo, pois ela não é o coração de Deus, mas é uma luz acendida na natureza, cuja força e coração residem na oleosidade da água suave e de todos os outros espíritos que estão na 3ª geração, e não é chamada Deus. Embora ela, a luz da natureza, seja engendrada em Deus e de Deus, contudo, é apenas o instrumento da obra de suas mãos e não pode retornar e apreender ou captar a clara divindade em sua geração mais profunda ou interior, assim como a carne não pode compreender ou captar a alma. Mas tampouco deves pensar que com isso a divindade esteja separada da natureza com N minúsculo. Não, mas são como corpo e alma. A natureza é o corpo, o coração de Deus é a alma. Aqui alguém poderia perguntar: que espécie de luz foi acendida então? Foi a do sol e das estrelas? Não, o sol e as estrelas foram criados dessa luz no 4º dia. Nos 7 espíritos da natureza, elevou-se uma luz que não teve nenhuma região ou lugar particular e, no entanto, brilhou por toda parte. Todavia, não brilhante como o sol, mas semelhante ao azul celeste e à luz azulada, segundo o modo dos espíritos fonte, até que em seguida a verdadeira criação e a inflamação do fogo na água, no espírito adstringente, manifestou-se com o sol.